Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu quero abençoar cada dizimista, Pai, cada ofertante que ofertou com o coração, tanto aqueles que ofertaram como aqueles que não têm para ofertar. Que o Senhor gere recurso, que o Senhor venha abençoar, e que cada um aqui venha viver coisas grandiosas, Pai, aquilo que somente o Senhor possa fazer, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais, Pai. Faça como Isaac, frutifique, seja puro, tudo aquilo que você colocar no altar, tudo aquilo que você entregar com amor, que o Senhor retribua não só financeiramente, mas com livramento, com cura e com restauração. Em nome de Jesus, amém. A salva de palmas pode se assentar. Bom, agora eu quero chamar Dila, pode subir. Salve de palmas para Dila. A Dila, ela vai contar um testemunho. Seja bem-vinda. Ela vai contar um testemunho da vida dela que ela tem vários testemunhos. É uma mulher de Deus. E ontem, inclusive, parabenizar ela através da CEO de uma revista dos Estados Unidos. E foi através dela que ela mudou a minha vida e eu saí destaque numa revista internacional. Salve de palmas para Dila. E o bate-papo, ela trouxe a revista em todos, mas o céu se abriu, E ela chorava, eu chorava, eu fiquei impactada, ela falou um testemunho, e Deus falou comigo. Eu entendi, Senhor, é um mistério, eu tenho que ir para o Rio de Janeiro, porque Deus ele fala de forma diferente. Então ela vai contar aqui, Deus te usar, tá? Deus abençoe a tua vida, tá? A paz do Senhor, irmãos. Quando eu entrei aqui hoje nessa igreja, eu lembrei muito da minha primeira igreja, que começou dentro da casa do meu pai. Meu pai era pastor, minha mãe, uma mulher de Deus. E quando nós nos convertemos na cidade em que morávamos, não tinha nenhum espaço para a gente alugar ou para a gente comprar. E o meu pai falou: não tem problema, a gente começa a igreja na sala da nossa casa. E meu pai doou o terreno, e meu pai comprou material, e a igreja levou uns 2 anos e meio para ser construída. Durante todo esse tempo, a igreja funcionou na sala da casa do meu pai. E muitas vezes era só nós mesmos, só família, só meu pai, minha mãe e minhas 2 irmãs. E algumas vezes era só eu e meu pai mesmo. Eu tocava violão, eu fazia louvor, e depois a gente foi para a igreja, no templo. E ali também foi um tempo de um plantio, um tempo em que Deus usou para nos preparar, para nos forjar. Meu pai era um homem muito íntegro. Eu sou a filha do meio de 3 irmãs e eu cresci numa casa de muitos milagres. Muitos milagres. E hoje eu tempo inteiro pensando: meu Deus, qual desses milagres eu conto para eles? E pensei, o pastor pediu, conta o testemunho que você me contou ontem, mas ainda assim eu estava falando: Senhor, não é sobre o que eu quero falar, é sobre o que eles precisam ouvir. Qual dessas histórias? Eu sei que, se o pastor permitir, eu vou ter outras oportunidades em outros momentos de contar mais. Mas hoje eu quero contar esse testemunho que tocou no coração dele ontem. Eu moro nos Estados Unidos há 24 anos. E quando aconteceu de ter a oportunidade de mudar para os Estados Unidos, em cumprimento de uma palavra que eu recebi quando eu tinha 14 anos de idade, que o Senhor disse que me levaria para terras estranhas. E meu pai estava nesse dia. E eu falei: papai, o senhor acredita nisso? Naquela época eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 56. Eu falei: mas como que é isso? Naquela época, ir para os Estados Unidos não era como hoje. Hoje é fácil. Você tira o
vai acontecer. O tempo passou e chegou esse tempo. E aí eu fui perguntar para ele: papai, o senhor me abençoa? O senhor deixa eu ir? Está tudo bem? Vai ficar tudo bem? Aí ele falou assim para mim: filha, se for o propósito de Deus, vai. Eu só peço a Deus que Ele não me leve antes de você voltar. E aquilo ficou no meu coração. E eu fiquei pensando: meu Deus, que forte isso. Que o Senhor não me leve antes de você voltar. E aí eu fui para o meu quarto, fechei a porta, eu me ajoelhei e eu falei: Senhor, eu vou fazer prova contigo, porque eu cresci fazendo prova com Deus, sempre, para tudo. Sempre que eu tive dúvidas, eu falei: eu vou fazer uma prova contigo. Eu acho que eu sou uma das pessoas que mais faz prova com Deus. Eu coloco coisas quando eu não quero fazer uma coisa, eu coloco provas bem difíceis. Mas, enfim, sempre a vontade de Deus se prevalece. E naquela noite eu entrei para o meu quarto e eu falei para o Senhor: eu vou fazer uma prova contigo. Eu vou para os Estados Unidos, mas se o Senhor fizer um acordo comigo, eu estou indo para Brasília para tirar o visto. Se o Senhor me der esse visto, é a resposta de que o Senhor não vai levar meu pai antes de eu vê-lo novamente. Porque se for para eu ir e perder meu pai, eu não quero ir. Então não me dê esse visto. Naquela época, foi bem naquele momento que assim que aconteceu um acidente com as torres gêmeas. Ninguém tirava isso. Ninguém tirava isso. Os Estados Unidos fechou as portas. E a gente foi. Na época, eu, meu marido e 2 filhos. Eu lembro que a minha senha, a nossa senha era 503, 504, 505, 506. Era a quantidade de pessoas que tinham antes de nós, e ainda tinha gente para frente para tirar o visto. Nós sentamos assim e eu ficava vendo as pessoas entrar na salinha e pela cara delas eu sabia que eles não tinham pegado isso. Saía bravo, saía fazendo assim, né? Saía tipo cochichando, brigando. Eu pensava: não vou não. Não vou não. Naquele dia, somente 6 pessoas pegaram o visto. Um casal de pastores e as senhas 503, 504, 505 e 506. A hora que a mulher falou: seja bem-vindo aos Estados Unidos, eu falei: então, né? Eu vou e eu vou voltar e eu vou ver o papai de novo. E assim foi. Nós fomos para os Estados Unidos. E esse pedacinho que eu não contei, também teve prova com Deus. Porque na época, a ideia de ir para os Estados Unidos foi porque a nossa empresa no Brasil quebrou. Nós fomos à falência. E aí eu tirei o visto e voltei para casa. Mas eu não estava contente só com aquela prova. Eu entrei no quarto de novo, eu fechei a porta de novo e disse: eu não posso fazer só mais um. Falei: Senhor, o Senhor me deu o visto, mas essas passagens são muito caras. Eu não queria endividar com essas passagens e a gente vai chegar lá sem dinheiro nenhum. Naquela época ficávamos, era um dinheiro diferente, não era real, mas era como se fosse hoje, passagem para nós 4, como se fosse assim, sei lá, muito dinheiro, talvez uns 30 mil reais ou mais, não sei quanto está passando hoje, mas era muito dinheiro. E aí eu falei: Senhor, eu só vou se o Senhor, falei: eu tinha sonhado uma portinha para eu passar na janela, se eu quero as paredes, senão eu não vou. Se for para eu gastar o dinheiro que a gente
eu chegar lá e ficar sem nada, eu não vou. Eu saí do quarto, passaram 2 horas. A minha cunhada liga e fala assim: Tia, você já compraram as passagens? Senhor, pelo amor de Deus. Aí eu falei: não, ainda não. Ela falou assim: não, é porque eu estou com cartão de crédito que eu preciso usar. E aí você compra e paga parcelado, né? Você vai ficar aí 12 vezes pagando. Eu falei: tá bom. Peguei o cartão e a gente foi na agência de turismo comprar as passagens, né? Compramos as passagens parceladas em 12 pagamentos. E aí a gente foi para os Estados Unidos. Nessa passagem que a gente comprou, estava incluído no pacote de turismo o hotel, uma semana na Disney, muita coisa. Então ficou o dobro das passagens ou mais. A gente foi para os Estados Unidos. Eu só pensando nas parcelas, Senhor Jesus. Que isso, Senhor, vai ser 12 meses pagando. A gente foi. E eu, meu coração alegre, né? Fiz 2 provas com Deus. Deus não vai levar meu pai, né? E se o Senhor providenciou, porque nada certo. E a gente foi. E aí a gente começou a trabalhar, né? O trabalho lá naquela época era muito fácil. A gente começou a trabalhar, e passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e eu ligava aqui no Brasil e perguntava assim: Ana, chegou a primeira fatura do cartão? Ela falava: ainda não. 6 meses depois: Ana, chegou a fatura? Não. 7 meses, 8 meses. Ana, vai lá na agência de turismo e fala com a Vanella, e fala: olha, a Dila comprou aqui as passagens e tal, e até hoje não chegou, e vocês vão querer que ela pague tudo de uma vez e ela não vai poder. Aí ela olhou lá no computador: não estou achando essas pessoas aqui não. Tem certeza que viajou por essa agência? Aí a minha cunhada voltou e eu falei: e aí? Ela disse: não achou nada lá, falou para eu voltar outra hora. Ela foi nessa agência de turismo 4 vezes. Na última vez, a mulher olhou no computador, abriu todas as gavetas, não achou o papel, não achou o registro, não tinha nossos nomes. E a mulher falou assim: se a senhora voltar aqui mais uma vez, eu vou chamar a polícia para a senhora. Porque essas pessoas nunca viajaram pela minha agência. Eu não tinha pedido, falei: Senhor, não adianta abrir a porta, não, quebra as paredes. Eu fui para os Estados Unidos com a minha família inteira. Nós ficamos no hotel 5 estrelas, 1 semana na Disney. Eu não paguei um centavo. E aí, a incrédula aqui, né, começou aquela coisa: alguém vai pagar essa conta, Senhor, alguém vai pagar essa conta, Senhor, por favor, eu não quero dar prejuízo para ninguém. Eu fiquei aquela luta comigo mesmo, né? Até que um dia eu cheguei na igreja e a hora que eu entrei na porta, tinha um pastor novo na igreja. A hora que eu entrei, ele falou assim: irmã, Deus está mandando te dizer que você pediu para ele quebrar as paredes, ele quebrou e você fica respondendo agora por quê? Aceita a bênção. Então tá bom, Senhor, eu aceito a bênção. Então, e essa foi a forma como eu fui para os Estados Unidos. E aí eu fiquei disso, eu recebi aquela bênção, né? Graças a Deus foi maravilhoso. O tempo foi passando e aí eu entrei num processo para me legalizar lá nos Estados Unidos, né? Só que eu achei que esse processo ia ser... Tá, obrigada. Eu achei que esse processo ia ser mais rápido, ia ser uns 2 anos, uns 3 anos. O meu processo de migração durou 10 anos. Fiquei 10 anos sem ver meu pai. Meu pai começou a ficar doente, com diabetes, com quase cego. Ele tinha um comércio, uma loja muito grande, não conseguia mais trabalhar, ele e minha mãe trabalhavam juntos, e ele foi doente, o tempo foi passando,
uma aliança com Deus. E aí, minha irmã, um belo dia, liga e fala assim: se você quiser ver o papai vivo, venha hoje, porque amanhã o médico falou que ele provavelmente não vai resistir. E eu sempre tive o hábito de quando eu estou estressada, nervosa ou triste, eu pego meu carro, vou para a highway, dirijo até o meu trabalho. Quando ela falou aquilo para mim, eu entrei na minha caminhonete e eu peguei a highway e eu comecei a dirigir. E normalmente quando eu dirijo orando alto, eu ligo um louvor e vou orando alto. Naquele dia eu fui caladinha. Eu acho que eu rodei uns 40 minutos, caladinha, só pensando na minha aliança com Deus. E naquele momento que vinha na minha cabeça era assim: que é isso, Senhor? E o nosso acordo? Eu só vim porque o Senhor confirmou para mim. Eu vou perder meu pai? Eu não vou ver meu pai vivo? Que aliança é essa? Deus é esse que me promete que não cumpre, que faz um acordo comigo e não cumpre, que deixou eu vir para o outro lado do oceano para levar meu pai embora. Porque o meu vínculo com meu pai, a aliança com meu pai, a intimidade com meu pai era linda, era tremenda. Meu pai é a referência que eu tenho de homem, de pastor. Era um marido perfeito para minha mãe. E o meu relacionamento com meu pai era lindo. Eu falo: não, Senhor, já tem 10 anos que eu não vejo meu pai. E meu documento está quase saindo embora. No finalzinho do segundo tempo, o Senhor vai levar meu pai. Eu fiquei muito revoltada com Deus naquele momento, mas muito. E eu sei hoje que Deus entendeu o meu sentimento, que eu não deveria ter feito o que eu fiz. Mas eu fui ficando irada, eu fui ficando, sabe, muito nervosa com aquilo, porque como é que Deus podia me fazer uma promessa e não cumpriu? E eu comecei a falar, aí eu abri a boca e comecei a falar: Senhor, mas o Senhor é que nem nós mesmos, porque eu sei que eu sou capaz de prometer e não cumprir. Eu sou capaz de falhar. Eu já prometi coisas que eu não consegui cumprir, mas eu sou humana. Eu sou a gente, o Senhor não é gente, o Senhor não é humano. E aí, na hora, veio Números 23:19. Sabe? Lê para nós, pastor. Números 23:19. Você óbvio, você enxerga nada. Que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele já disse algo e não fez? Por acaso ele já prometeu e não cumpriu? E aí eu parei, falei: nossa, eu estou comparando Deus comigo. Eu sim posso fracassar a qualquer momento, posso prometer e não cumprir a qualquer momento, porque eu sou falha, miserável, fraca. E se não é pela misericórdia de Deus, eu não consigo sustentar nem em cima dos meus pés. Mas Deus é Deus, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E aí eu acabei de chegar na minha casa, entrei dentro da minha casa, peguei o telefone e falei para minha irmã: eu não vou, porque eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho uma promessa de Deus, eu não vou. Aí a minha irmã falou: você vai perder o papai, você não vai ver o papai. Eu falei: não vou. E ali a gente teve um bate-boca. Eu entendo a revolta dela, ela não estava sozinha lá, somos 3 irmãs, estávamos 2 nos Estados Unidos e ela lá cuidando. Ela falou: eu vou cuidar com o Pedro sozinha, eu vou lidar com isso sozinha. Eu falei: eu não vou. Desliguei o telefone. E
E aí me deu vontade de entrar no carro de novo, porque eu via o vento batendo no meu rosto. Eu queria sentir a presença do Senhor de novo, porque eu tinha me decidido naquele momento, me posicionado só para confiar na promessa dele. Eu entrei no carro, abri o vidro e fui cantando mais 40 milhas. Assim como a costa suspira pelas águas, por ti suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Eu fui ficando cheia. Eu voltei para casa, dormi aquela noite com a certeza de que meu pai ia ficar bem. Passou um dia, eu nem liguei para perguntar como é que estava o meu pai. Eu não liguei. Ela estava com raiva, também não ligou. Passou 3 dias e eu pensava assim, não, ela não ligou para falar que o papai morreu, né? Eu só ficava orando, Senhor, eu estou posicionada. Eu poderia ter errado contigo, mas eu sei que o Senhor não vai falar comigo. Passou 3 meses, meu documento saiu. Eu peguei o documento no dia, 1 semana depois, eu fui para o Brasil. Eu vim para o Brasil. E eu fiquei 30 dias com meu pai. Acho que foram os 30 dias mais felizes da minha vida. E a gente se abraçou muito, a gente teve um tempo de comunhão muito, nós dois e minha mãe também. Ali a gente falou o que eu queria que acontecesse quando Deus levasse. Eu acho que ia demorar muito. Eu fiquei ali, eu cuidei da casa, ajudei minha mãe a muita coisa. Foram 30 dias de muito amor. E chegou o dia de ir embora, eu abracei, eu me despedi, entrei no carro e fui. Quando eu cheguei na saída da cidade, eu parei o carro. Falei, eu vou voltar e vou dar mais um abraço dele. Eu voltei, ele falou, por que você voltou? Eu falei, eu vou ficar mais um dia. Mudei a minha passagem e fiquei mais um dia. Toda hora eu estava olhando para ele. Ele falava, você está olhando? Meu pai, só estou chorando. E aí, no outro dia eu fui embora. Quando eu despedi dele, ele ficou numa posição na porta da nossa casa, que eu fui reto e eu vi ele no retrovisor até sumir. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, 3 dias depois, Deus levou meu pai. Mas ele cumpriu a promessa. A palavra dele não caiu no chão. Porque ele não é homem para mentir, e nem é filho do homem para se arrepender. Então, o que eu tenho para te dizer hoje é: você tem um Deus que não mente, que não falha. Você tem um Deus que não tem a fraqueza que a gente tem, a capacidade de fracassar que a gente tem. Seja o que for que acontecer na sua vida, chama ele, faz uma aliança com ele, faz uma prova para ver se o que você está falando é lícito. E se ele confirmar, se posiciona, porque você pode até falhar com ele, mas ele jamais vai falhar com você. Eu voltei para casa, Deus levou meu pai. Eu chorei muito de saudade. Eu chorei porque eu sabia que eu fiquei chateada sem meu pai. Mas eu agradeci imensamente a Deus pela bondade, pela misericórdia, pelo caráter dele. Só ele poderia ter.
Deus derrame sobre essa casa, assim como Ele derramou sobre a igreja do meu Pai, chuva de bênçãos, e todos os dias entrem pessoas novas aqui, para serem abençoadas, ungidas, para receber de Deus, através desse homem de Deus que Deus levantou para essa casa, para esse lugar, para essa cidade. Muito obrigada, Deus. Uma salva de palmas para ti. Ninguém chorou não, né? Mais uma salva de palmas para Jesus. Gente, que mover de Deus. Quem recebeu o testemunho dela? Agora foi bênção. Não está preparado agora para a palavra direto do céu? Feche os olhos para orar e vou dar a palavra para os irmãos. Senhor, Deus meu Pai, nesta noite, que essa palavra que vai ser liberada aqui, Senhor, venha de confronto à realidade de cada um. Que ninguém saia daqui sem resposta. Que tudo aquilo, Pai, que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Eu não sei qual é a sua limitação, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você precisa, mas assim diz o Senhor: tudo que está escrito vai acontecer na tua vida. Eu não sei o teu problema raiz, eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é o problema que tem tirado o teu sono, mas eu vim declarar sobre a tua vida: esse problema tem data de encerramento. Esse problema não vai perdurar, esse problema não vai continuar, e tudo que veio para parar na tua vida está caindo por terra agora em nome de Jesus, porque a palavra que vai ser liberada vai ser uma palavra direta do trono do Senhor para a tua vida. Glória a Deus. Salve de glória para Jesus. Deus é bom e o diabo não. Glória a Deus. Quem recebeu de Deus aqui nessa noite? Quem sentiu a presença através do testemunho da Tila? Deus falou de forma sobrenatural. Amém? Quem aqui já viveu um milagre essa semana? Um milagre sobrenatural na tua vida? Essa noite nós vamos falar sobre algo poderoso direto do céu para a tua vida. Quem está com a Bíblia de papel, ou quem está com a Bíblia? Todo mundo está com a Bíblia? Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca para mim, por favor, aqui o tema. Já está. Glória a Deus, aleluia. O tema de hoje é: o medo faz afundar, mas a fé te faz caminhar sobre o impossível. Quem aqui já passou pelo impossível? Quem aqui já passou por uma situação e falou assim: não tenho saída, não tem mais jeito, pastor, é só um milagre de Deus? É isso que vai acontecer nessa noite. É apenas um milagre. Para você não tem mais jeito, para você não tem recurso, para você acabou, é o fim da linha. Mas eu vim preparar para a tua vida: não acabou. O Senhor está cuidando de você, o Senhor está cuidando da tua vida, o Senhor está cuidando da tua casa, o Senhor está cuidando da tua vida financeira, o Senhor está cuidando de tudo que você não tem controle. Se você não tem controle, é porque Deus está trabalhando ao teu favor. Se você não tem o que fazer, é porque não é você, mas é Deus através de você. Ele vai quebrar, Ele vai ajudar, Ele vai transformar e Ele vai gerar recursos na sua vida de forma sobrenatural. Quem aqui em algum momento da vida se viu afundando, naufragando? O projeto em que você preparou, você orou, entregou, Provérbios 16:3, consagrou o Senhor, mas aquele projeto não andou. Aquele projeto não saiu da estaca zero. Por que aquele projeto não saiu da estaca zero? Porque aquele projeto provavelmente não era de Deus. Porque tudo que vem de Deus transmite paz, transmite convicção e nunca dúvida. Então, o que o Senhor está dizendo para você nesta noite? Aquilo que tem trazido dúvida para você, aquilo que tem trazido medo, ansiedade, não
de Deus para a tua vida. Então o Senhor está dizendo: chegou um tempo novo na tua vida, um tempo que eu vou mudar a tua história. Quem é que precisa de um milagre sobrenatural? De falar assim: eu preciso de um milagre. Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. Deixa eu só ver aqui, para a gente começar a receber do céu o que é do céu. Amém? Deus é poderoso. Só ver aqui. Será que tu vai ser abençoado aqui? Amém. Glória a Deus. Toda vez que você está preparado para receber algo de Deus, ou você está assim: Senhor, isso aqui vai acontecer, sempre vai ter uma guerra para isso não acontecer. E aí você fala assim: mas será que eu estou pegando? Não, o processo ele fere, o propósito ele vai curar a tua vida. Então você já viveu momentos desafiadores. Anote aí, anote para a tua vida. Quem anda sobre as águas não se apoia na lógica, mas na voz de Deus que diz: vem, eu estou contigo, eu estou cuidando de você. Abra ali em Mateus 14, 22 e 23, para a gente começar a palavra do Senhor para a tua vida. Mateus 14, 22 a 23. Nós vamos falar de Jesus andando sobre as águas. Quem achou o caminho, quem não achou, não diga misericórdia. Glória a Deus. Então vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele se despedia, a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Olha que interessante. Jesus, ele se despediu dos discípulos. Por que ele se despediu? Porque ele precisava orar sozinho. Ele precisava de um tempo com Deus. E olha que interessante, você vai entender hoje que o maior milagre da tua vida, ele está a 30 centímetros da tua boca e do teu coração. E o que vai fazer você receber é você abrir a tua boca, é abrir e declarar, porque quando você profetiza, o céu recebe. Quando você declara, o céu recebe. Mas se você ficar de boca calada, você simplesmente destruiu o plano que Deus tem para a tua vida. Sabe qual é a única pessoa que pode destruir o teu projeto? Com Deus. Sabe qual é a única pessoa que pode acabar com o teu ministério? Você. Se você parar, se você desistir. Mas Deus está falando, toda vez que o inferno se levanta, é porque tem um milagre disfarçado de problema chegando na tua vida. O problema que você acha que é o teu final é Deus restaurando ou Deus criando o teu testemunho. Porque quando vem problema, quando o relacionamento é turbulento, quando a vida financeira está destruída, está entrando em falência, quando nada acontece, é porque Deus está te preparando. Porque você só vai ter autoridade naquilo que você passa. Você só vai ter autoridade naquilo que você é quebrado. Por quê? Porque Deus só gera testemunho de quem foi quebrado. Deus não dá autoridade para quem não tem problema. Ou seja, onde você nasceu, você foi destruído pelos problemas da vida. Então, quando Deus te quebra, Ele te restaura. E quando Deus restaura o teu ministério, as suas dores, os seus problemas, nasce o teu testemunho. O Senhor está dizendo: aonde você está sangrando, aonde você está sendo mais ferida, você quer jogar tudo pro alto. Deus está falando: é aí que eu vou te honrar no teu ministério, é aí que eu vou te preparar para honrar vidas. Se tua vida financeira está destruída, Deus vai te mostrar que nessa queda, que nesse processo, você vai ser autoridade. Porque a autoridade de Deus, ela só acontece quando Deus restaura você e não você vence sozinho. Glória a Deus. Então ouça, Lucas 5,16. Lucas 5,16. Eu vou falar sobre o poder e a obediência de Jesus. Jesus, ele tinha uma convicção.
Lucas 5,16. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Ou seja, Jesus sempre separava para ter um tempo com quem? Com o Pai, com Deus. Se Jesus tinha tempo, e você? Cadê o teu tempo para orar? Cadê o teu tempo para jejuar? Cadê o teu tempo para buscar o seu melhor? Sabe o que acontece? A gente tem tempo para tudo, para fechar contrato. Eu tenho tempo para trabalhar, eu tenho tempo para fazer a cotação de um cliente milionário, mas eu não tenho tempo para orar 5 minutos com a boca no pó. Eu não tenho tempo para renunciar, eu não tenho tempo para jejuar. Sabe por quê? Porque a tua prioridade não está no céu, a tua prioridade está na terra. Enquanto você viver com as coisas da terra, Deus nunca vai te dar nada no céu. O que o Senhor está dizendo? Enquanto você depender do homem, do banco, do agiota, de pessoas que têm dinheiro na terra, você nunca vai viver o sobrenatural de Deus. Porque quem vive o sobrenatural de Deus não vive andando na terra, vive andando no céu. Porque só discerne que é no céu quem está no Espírito. Pastor, como é que você anda no Espírito? Matando a carne, renunciando, jejuando, tendo vida no altar. Não adianta você querer ter autoridade naquilo que você não entrega. Deus só vai te dar a revelação daquilo que você entrega no altar. O altar não te toma nada. O altar te devolve tudo. O que você tem entregado para Deus? O que você tem entregado para o Senhor nessa noite? Marcos 1,35. Marcos 1,35, por favor, abra a Bíblia para mim. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, e ali ele orava. Olha que interessante. Qual é a maior ferramenta que eu e você temos e a gente não usa? A oração. A maior plataforma de você receber algo de Deus é orando, não é terceirizando, não é pedindo para o outro orar. O pastor vai orar? Vai, mas a maior oração, a principal oração é entre você e Deus. O que é de Deus ele vai entregar para você direto, ele não vai terceirizar com o irmão. Glória a Deus. A gente precisa entender que toda vez que Deus quer entregar algo novo, ele não vai usar o profeta, ele vai falar direto com você. Porque tudo que você recebe de alguém em revelação é algo que Deus já falou contigo, é algo que já testificou no teu coração, e é algo para confirmar. Vai para lá, chegou um novo tempo, é ali que eu quero que você vá. Não é algo mirabolante. Ouça isso daqui para a tua vida. Toda vez que você recebe uma profecia que não é de Deus, você se torna escravo dela. Toda revelação que vem do céu te liberta. Tudo que vem do homem te paralisa. Tudo que vem do céu te avança. Tudo que vem do homem te retarda. Deus está falando para viver o novo comigo, para andar sobre as águas comigo, para viver o que você talvez nunca viveu. Você vai precisar entregar o que nunca entregou. Você quer viver o que nunca ninguém viveu? Abre mão do caminho. Abre a mão do Isaac. Abre a mão da segurança. Abre a mão do simples, pastor. Mas eu dependo de Deus. Realmente depende de Deus? 100%? Será? E se tua conta fosse bloqueada, todas as contas, teu carro busca apreensão, descobriu que a tua casa também está em pior, será que você vai buscar como você busca? Ou vai bater no desespero? Ninguém depende de Deus 100%. A gente acha que depende, sabe por quê? Porque o primeiro levante, o primeiro processo, o primeiro gigante que se levanta, eu vou morrer. Me ajuda, eu não tenho saída, pastor. Cadê a tua fé? Em Hebreus diz que o que? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas você tem fé? No primeiro levante, você quer jogar a toalha? Ué, cadê a tua convicção? Como a Dina falou, Deus não é homem que minta, definou para quê? Se arrependa. Se Ele te deu uma palavra, vai acontecer. Então, enquanto olhamos para Jesus, flutuamos. Quando olhamos para o medo, afundamos. E o medo, ele está sendo maior do que a tua fé? Ou a tua fé está maior do que o medo? Qual é o medo hoje que tem paralisado a tua vida? Olha só, isso daqui é para você entender.
Eu vou pregar sobre quando Jesus andou sobre as águas. Os discípulos estavam no barco. Jesus falou para eles: vá para Betsaida, vá para o fundo do mar que eu vou orar a multidão. Eles foram. Só que antes de Jesus liberar a ordem para ele, eles viveram o milagre da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães. Ou seja, eles evidenciaram que através de pouco pão e pouco peixe, Deus gerou o quê? Maná para todo mundo. 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Ou seja, eles vivenciaram o milagre de Deus. Só que tem momentos na vida que Deus honra a tua vida, Deus gera milagre para você, mas quando Deus volta a aparecer para você, você fica com medo. Você quer jogar tudo para o alto. Anote isso aqui para a tua vida. Deus muitas vezes ele vai provar a tua fé depois de uma vitória, e logo depois vai vir uma grande tempestade. Por quê? Porque a tempestade ela edifica, a vitória glorifica. Toda vez que você tem uma grande tempestade sobre a tua vida, significa que Deus está te levando para um próximo nível de intimidade. Ou seja, next level, ele está te levando para um nível de profundidade. Por que muitas pessoas estão na mesma igreja, estão recebendo a mesma palavra, mas não sentem a presença? Não glorificam. Por quê? Porque o ambiente é o mesmo, a palavra é a mesma, mas a intimidade é diferente. Vou melhorar. O ambiente é o mesmo, a palavra é a mesma, o Deus é um só, mas a renúncia é diferente. Aquilo que você renuncia, aquilo que você faz quando ninguém vê, é o nível de intimidade que você vai sentir, que você vai receber, e aquilo que Deus vai te revelar. Existem pessoas que têm um nível de profundidade maior do que as outras, porque ela paga um preço que a outra não paga, ela jejua que a outra não jejua, ela abre mão dos prazeres da carne para viver o que o céu tem para viver. Nunca queira a unção do irmão, porque você não sabe o preço que ele paga para aquela unção. Pastor, eu queria ter a revelação que o Senhor tem. Vamos sentar aqui para explicar como é que é o mistério. Então, a mesma mão que multiplica os pães é a que te ensina a andar sobre as águas. Se Deus multiplicou na escassez, Ele vai andar com você sobre as águas. Talvez qual é a água da tua vida hoje que você não consegue andar? É o que? Dúvidas, medos, ansiedade, preocupação. Será que meu casamento vai andar? Será que a minha vida financeira vai andar? Será que Deus vai restaurar a minha vida? Será que Deus vai restituir como fez com Jó? Vai, desde que você entenda que Deus Ele vai fazer, desde que você entregue tudo que Ele te pediu. Mateus 14, 22. Por favor, abra a Bíblia aí, Mateus 14, 22. Jesus se despediu da multidão. Ouça isso daqui: o caminho da obediência nem sempre é um mar calmo ou um mar tranquilo. Então, os discípulos, por que eles entraram no barco? Porque eles receberam uma ordem. Jesus falou: entre no barco e vai para Betsaida. Vai seguir, porque eu vou orar com as pessoas. Olha isso daqui: mesmo eles obedecendo, o vento soprou contra a vida. Às vezes a tua obediência vai gerar tempestades que você não está contando, porque a tempestade não te manda no WhatsApp, a tempestade não te manda no Instagram, o problema não te avisa antes, ele simplesmente acontece. O que o Senhor está dizendo? O justo e os ímpios vão passar por adversidade. Qual é a grande diferença? É que Deus ele confirma, ele relata, testifica que ele vai te dar paz em meio à adversidade, ele vai te dar paz em meio ao deserto, ele vai te dar paz em meio ao vale. Não adianta você querer sair do deserto sem a presença de Deus. É melhor você estar no deserto com a presença do que fora dele sem a presença. Quantas vezes a gente quer pedir: Senhor, eu não aguento mais, afaste de mim esse cálice, eu não aguento mais essa luta. O Senhor está dizendo: essa luta não é para a tua morte, essa luta é para o teu preparo, é para o teu crescimento, é para a tua evolução. Então para de questionar e começa a obedecer. Então tempestades não significa ausência de Deus, mas a presença do propósito que Ele tem na tua vida.
Então o Senhor está dizendo nessa noite, quando ele se despediu dos discípulos, é porque ele queria ter um tempo de qualidade com o Pai, ele queria ter um tempo reservado com Deus. E aí eu te pergunto, como está o seu tempo de intimidade com Deus? Quantas horas você tem orado? Quantas vezes você busca? Pastor, quando eu acordo eu falo, Senhor, obrigado. Quando eu vou dormir, glória a Deus, aleluia. Pastor, eu vou ler qual salmo? Esse salmo 91 eu já li, não li. Porque se ler de verdade, não estava chorando, não estava reclamando, não estava murmurando, não estava desanimado. Lê em voz alta, Satanás, em nome de Jesus, a casa é minha, esse carro é meu, eu já estou abençoando a minha vida. Porque profetizar é loucura. Abra a tua boca. Não tenho carro, mas eu já tenho. Pai, obrigado pelo meu carro. Obrigado pela minha humildade, Pai. Obrigado pelo meu lado. Já aconteceu, não vai acontecer. E por que você está com medo? Por que você quer, pastor, eu quero andar sobre as águas? Então, quando vem a luta, Jesus estava orando enquanto os discípulos estavam na tempestade. Só que olha que interessante, eles viram o milagre da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação, e entraram em alto mar e começou a tempestade. Andavam com Jesus, viviam milagres e tinha evidenciado o milagre da multiplicação dos pães. Como Deus multiplicou? Qual foi o primeiro fundamento? Deus fez uma pergunta para ele. E aí Filipe falou assim: não tem como. Não tem como. Sabe o que acontece? Deus só multiplica se você tiver reserva. Deus só multiplica se você tiver sobra. Deus só multiplica se você tiver guardado pouquinho. Se a gente for em Apocalipse 3:7, fala o quê? Deus deu a chave de Davi e eles fizeram por quê? Existia um pouquinho de força. Deus só quer um pouquinho da sua força para ele abrir a porta que você tanto quer. Ele só quer um pouquinho da tua renúncia para ele abrir aquilo que você precisa. Só que a porta de Deus não é a porta do castelo que você realiza. A porta que Deus vai abrir, o local é pequeno, o ambiente é pequeno, mas tem a presença, mas tem o amor, mas tem Ele do teu lado. Não adianta você morar em uma casa grande, em uma mansão grande, onde tem contenda, briga e todo mundo orando para a tua porta ficar de herança. Deus quer que você tenha simplicidade, humildade, e você está comendo arroz e feijão na tua casa, mas a presença dele é suficiente. É ovo e feijão, mas com Deus é uma picanha. É miojo, mas com Deus é uma carne. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é suficiente para mudar a tua história, mudar teu cativeiro e mudar a tua sorte. Glória a Deus. Mesmo longe fisicamente, Deus estava cuidando dos discípulos em alto mar. Talvez a tua tempestade hoje você falou assim: meu Deus, pastor, cadê o Deus? Cadê meu Deus? Ele não está vendo. Mateus 6,8 diz que Deus conhece a tua necessidade antes de você abrir a tua boca. Ele sabe o que você precisa. Só que entre saber e você declarar são duas coisas diferentes. Ele sabe, mas ele só vai fazer se você abrir a tua boca. Todo milagre de Deus, Deus fazia uma pergunta óbvia: Jesus, né? O que você quer que eu faça? O cego vai dizer: eu quero ver. Tua fé te curou. Por que Deus pergunta antes de fazer o milagre? Porque Ele quer saber onde está teu coração. Deus está falando assim: qual é a tua necessidade? Aí tu fala assim: pastor, eu quero morrer. Eu quero morrer. O Senhor está falando: qual é a tua necessidade? O que você precisa? Não quero mais, não aguento mais. Às vezes Deus te deu a resposta, mas você está tão perturbado com tantas orações diferentes de pessoas que geram confusão na tua mente. E aquilo que era certo, no lugar para você está rodando igual ioiô. Sabe por quê? Porque Deus só dá uma palavra. Deus não dá 3 palavras, Ele não dá 10 palavras, é uma palavra. Ela é suficiente para você receber. Você pode estar cansado de remar, mas Jesus nunca te cansa de orar por você. Então ouça, Mateus 14:24. Mateus 14:24. Mas o barco já estava a considerável distância
madrugada. 25. A madrugada representava o quê? O tempo de maior escuridão. Ou seja, Deus ele entra na tua vida no momento de maior escuridão, no momento em que você não tem o que fazer, no momento em que você não tem recurso. Sabe por quê? É nessa hora que Deus chega, é nessa hora que Deus realiza, é nessa hora que Deus faz em prol de você. Então, ouça, o que te afunda transforma o seu caminho. Talvez o que você tenha afundado na tua vida hoje é a tua vida financeira, mas a vida financeira ela não vai te matar, ela vai transformar a tua vida. Ouça agora Mateus 14, 26. 14, 26. Quando viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram o quê? É um fantasma. Gritaram de medo. Ou seja, o medo distorce a tua visão. O medo cria coisas que não existem. O Senhor está dizendo, quando estamos dominados pela ansiedade, essa igreja é ninguém ansioso, glória a Deus. Quando estamos dominados pela ansiedade, sabe o que acontece? Vemos ameaça onde não tem, vemos problema onde não existe, e não vemos saída naquilo que Deus já te deu direção. Sabe por quê? A ansiedade é porque o controle não está nas suas mãos. Não adianta eu pegar um carro e ir para lá e para cá. Muitas pessoas usam o carro como fuga, glória a Deus. Pega o carro e só acelera. Por quê? Porque é o momento em que você está no controle do carro. Então aquilo ali te dá uma segurança. Só que o Senhor está falando, para eu viver o que, para eu te entregar o que você nunca viveu, deixa eu entrar no teu barco, deixa eu entrar na tua vida. Porque nem todo fantasma é inimigo. Às vezes Jesus se aproximando de uma forma em que você não esperava. Não é fantasma, é Deus na tua vida, é Jesus gerando. Sabe por quê? Deus pode vir disfarçado de tempestade, mas é Ele que está chegando com um milagre. Então para de achar que Deus esqueceu de você, que Ele não tem, porque Ele é fiel. Vamos ler aqui agora o 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Olha só, Jesus estava em alto mar, tempestade. Então viram um homem andando sobre as águas. Por que eles não conheceram Jesus? Por que eles não identificaram que era Jesus? Porque eles andavam com Jesus, mas não conheciam verdadeiramente os milagres de Jesus. Eles evidenciaram o milagre da multiplicação dos pães, mas esqueceram que Deus é Deus do improvável. Ele aparece da onde não tem, Ele abre uma porta onde não existe, Ele te honra aonde ninguém conhece o teu nome. Sabe por quê? Porque quando Deus sopra o teu nome vai em mesas grandes, vai a locais que você nunca ouviu falar, ninguém te conhece, mas Deus te conhece. O Senhor está dizendo, toda vez que eu estou andando sobre as águas, toda vez que eu estou no caminho, andando sobre as águas, sobre a tua vida, é porque eu quero que você dependa de mim. Não dependa do homem, não dependa do banco, não dependa do empréstimo, não dependa do network, não dependa das coisas da terra, porque andar sobre as águas requer dependência, requer entrega, requer o quê? Santificação. Só anda sobre as águas porque a água é vida. Quem tem vida volta. Como é que você quer andar sobre as águas se sua vida continua no pecado? Como é que você quer andar sobre as águas se você continua mentindo? Continua com o pecadinho de estimação. Ah, pastor, mas é difícil. Não. O Senhor está dizendo, para eu te honrar, você vai ter que honrar o meu nome aqui na terra. Quando Pedro saiu, Jesus falou, vem. O que aconteceu? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas, amém? E o que está faltando para você sair do mar e andar sobre as águas? O que está faltando para você largar essa bagagem do passado? O que está faltando para você fechar esse ciclo que não tem mais vontade de Deus na tua vida? Por que você não sai de mesas dos escarnecedores que não tem mais vínculo, não tem vínculo com você? Sabe por quê? Deus só honra quem está
honrar em mesa nova. Deus não honra em mesa velha. Então o que o Senhor está dizendo? Para eu andar sobre as águas e te convidar, você vai ter que tirar o excesso sobre a tua vida. Qual é o excesso que você precisa liberar hoje? Qual é o peso que você está trazendo para si, que Deus já falou, acabou. Enquanto você estiver nesse peso, enquanto você carregar cicatrizes do passado, enquanto você levar dores do passado e não entregar para Deus, você nunca vai andar sobre as águas. Você sempre vai andar simplesmente no raso, na areia. Porque para andar em alto mar é necessário abrir mão de coisas. E o que você tem que abrir mão hoje? Qual é hoje a área da tua vida que precisa entregar para Deus andar sobre as águas? O Senhor está dizendo, enquanto Pedro olhou para o Senhor, ele andou, ele caminhou, ele contemplou, mas só quando bateu o vento, quando começou a bater a tempestade, Pedro começou a afundar. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está muito sobre as águas, a gente confia em Deus, mas vem um vento, vem um problema, vem uma situação e você começa a naufragar. Sabe por quê? Porque a dependência que você tinha, ela simplesmente esmorece, ela não tem mais. Aí vem o que? A incredulidade. Quando a incredulidade vem na tua vida, você naufraga. E por que você não depende 100% de Deus? Por que você não entrega e fala, Senhor, eu quero viver o que eu nunca vivi, mas deixa eu andar sobre as águas? Deus está falando, para você andar sobre as águas, você vai ter que abrir mão de amizades, de negócios, de empresas, de conexões, de ambiente de trabalho, porque aonde Deus quer te levar, você não vai ter autonomia, você não vai ter autoridade, mas você vai ter direção. Tem muita gente correndo errado, tem muita gente desesperada sem direção. O problema não é a corrida, o problema é de onde você está indo. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu quero viver de novo, mas não sabe nem onde está. Como é que você quer que Deus te envie para outro lugar? Primeiro você tem que saber onde você está. Hoje, onde é que você está? Pastor, aí eu não sei, aí é confuso. Sabe por que você não sabe? Porque se você tiver a identidade de Cristo, você nunca vai andar perdido. Se você tiver o Waze da Bíblia, que é a palavra, você nunca vai ficar sem direção. Sabe por quê? Porque quando o céu te direciona, Deus anda lado a lado com você. Quando o mundo te direciona, você está um passo da queda. Que nessa noite, essa palavra ela venha entrar no teu coração. Que o Senhor possa conduzir você a viver o que você nunca viveu. Qual hoje é o teu limite? Qual é hoje a tua fuga? Talvez a tua fuga hoje é simplesmente, pastor, eu não consigo resolver, o que eu faço? O Senhor está falando, entrega para mim, anda sobre as águas comigo, entrega o que você não consegue, para eu fazer o que você precisa. Tem muita gente vivendo no deserto que já era para ter saído, tem muita gente dentro de processo que já era para ter cessado, tem muita gente dentro de uma tempestade que já era para ter saído. Sabe por quê? Porque o barco, ele não afunda com a água que está fora, ele afunda com a água que entra dentro. É uma brecha e o barco afunda. Qual é a brecha que você tem dado? Qual é a brecha que você tem dado? Sabe por quê? Porque quando a brecha, você dá uma brecha, a água entra no casco do barco e ele afunda. Só que para a gente, se a gente aplicar na nossa vida, a brecha que você está dando está entrando no teu coração, está paralisando o projeto que Deus tem na tua vida. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Quem está recebendo de Deus? Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não? Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta. O Senhor está dizendo nessa noite aqui, para cada um de vocês, existe um tempo novo em que eu vou entregar para cada um. Mas você precisa confiar em mim. Você não pode negociar princípios e nem valores. É um tempo em que eu vou falar com você em nome de Jesus, que o Senhor ele possa contemplar
e te entregar algo novo nessa noite. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, a nossa caminhada, em nome de Jesus. Assim diz o Senhor para a tua vida. Chegou um tempo novo na tua vida. Eu estou fazendo algo novo que você não está vendo, ele está surgindo. Vai chegar para você uma grande oportunidade. E o Senhor está dizendo para você fazer um voto de fidelidade com Ele, entregar mais no altar. Porque o Senhor, Ele quer te levar em terras que você ainda não pisou, em terras que você não conhece, em terras que você ainda nunca pisou. Sabe por quê? Porque através do teu testemunho, através da tua vida no altar, o Senhor vai realizar curas, milagres e o sobrenatural. O Senhor está dizendo, Jeremias 1:7, abra a tua boca, declara o que você tem feito, porque, pastor, mas eu não sei falar. O Senhor está dizendo, eu colocarei as palavras certas na tua boca, e através disso você vai ganhar almas, você vai ganhar vidas, e através de você muitas pessoas vão receber de Deus aquilo que é de Deus para a vida delas, porque não é sobre você, mas é através de você. A honra é de Deus, a glória é de Deus, e é Ele que vai fazer sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém. Recebe Deus. Deus é poderoso. Senhor, meu Pai, quero te entregar a vida da tua filha, Pai, que tem passado desafios grandes, Pai. O Senhor tem dado ideia para ela, o Senhor tem dado direcionamento. Grande tem sido, Pai. Às vezes ela não entende por que passa por tanto vento, por que passa por tantas coisas, mas assim diz o Senhor para a tua vida: permanece na rocha, permaneça firme na palavra, permaneça no que eu tenho para você. O Senhor está dizendo, Gênesis 1:2, quando Deus criou a terra, ela tinha o que? Era sem forma e vazio. O Senhor está dizendo, vazio que existe dentro de você. Eu estou curando nesta noite muita rejeição, muito abandono. Assim diz o Senhor, estou eu cuidando da tua vida. Aquilo que você viveu lá atrás, eu estou curando, eu estou entrando no poder de cura, porque todo abandono, toda rejeição, o Senhor está te abraçando, o Senhor está cuidando, e através da tua vida muitas pessoas vão ver o Deus que você serve, porque você está obedecendo aquilo que Deus tem para a tua vida. Recebe de Deus, Deus é contigo. Glória a Deus. Quem está recebendo de Deus? Glória a Deus, Deus é bom o tempo todo. O Senhor está dizendo para você, são muitas lutas que você tem passado, é muita opressão, o inimigo tem tentado colocar na tua mente que não vai dar certo, nada que você faz vai travar, vai tudo dar errado. Mas assim diz o Senhor, a última palavra não é do homem, a última palavra é do céu. E o Senhor está dizendo em Jó 42:1-2 para a tua vida: nenhum dos seus planos serão frustrados. Se está tendo levante, se está tendo guerra, se está tendo confusão, é porque tem restauração na tua vida. Você está proibida de parar. O Senhor está dizendo, entrega para mim os seus problemas, entrega para mim aquilo que você não consegue. Em Filipenses 4:6 diz, por que andais ansiosos? Entrega para mim súplicas e graças, porque eu, Senhor, estou cuidando da tua vida, estou cuidando da tua família, estou cuidando dos teus filhos, e eu vou fazer o que o homem não pode fazer. Continua firme, não pare, não desista, porque o que o Senhor vai fazer na tua vida é algo muito grande. Você precisa ter sabedoria. A palavra que o Senhor vai dizer é sabedoria de serpente e domínio próprio, porque Ele está cuidando de você. Ele está falando assim, ó, quando você ficar irada, quando alguém te tirar, você vai ficar calada, porque a sabedoria é a maior resposta. O que o inimigo quer, contenda, é briga, é confusão. O Senhor está dizendo, você não vai fazer um ai, você não vai falar nada, porque a mulher da casa edifica o lugar. Receba de Deus, Deus é contigo. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou te entregando a vida da tua filha. Ela tem passado momentos desafiadores na caminhada dela. Ela tem se perguntado por que ela está sendo maltratada em algumas situações, pessoas tentando humilhar a tua filha, tentando tirar a paz dela, mas o Senhor está dizendo, você está no preparo. Eu estou te preparando num tempo novo. Continua ouvindo, escutando aquilo que estão falando contra a tua vida. Sabe por quê? Porque quando você escuta e não responde, é sabedoria. Quando falam mal de você e você não
dizendo, e o inimigo sabe que aonde Deus vai te colocar, ninguém pode parar. O Senhor está dizendo, estou eu fazendo igual eu fiz com Salomão. Peça o que você precisa, que eu vou entregar nas tuas mãos. Receba de Deus e Deus é contigo. Glória a Deus. O Senhor está dizendo para você, para de questionar aquilo que eu estou fazendo. Você tem muito questionado a obra que eu tenho feito na tua vida. O Senhor está dizendo, você precisa criar raiz, você precisa ter uma identidade de Cristo e parar de ficar buscando aquilo que tem dentro. O Senhor está dizendo, eu sou de uma palavra só, eu sou aquele que exalta, eu sou aquele que restaura, eu sou aquele que frutifica, sou eu que dou vida onde não tem. O Senhor está dizendo, eu estou fazendo igual eu fiz com Lázaro, eu estou entrando no momento certo. Aquilo que estava morto, aquilo que estava parado, já estava cheirando mal. O Senhor está dizendo, estou eu, levanta e anda, saia, tira a pedra da incredulidade, tira a pedra do medo, tira a pedra da preocupação, porque eu estou te dando refrigério nesta noite, e eu estou te dando ousadia e coragem para você não parar, continuar, porque o que eu vou fazer na tua vida não vai ser o que é obra, mas depende de você. Para de questionar e começa a glorificar o que Ele tem na tua vida, em nome de Jesus, amém. Receba de Deus. Deus está mandando te dizer, Ele está te entregando algo novo nesta noite, Ele está te entregando uma nova unção, Ele está entregando para você autoridade espiritual. Você tem se perguntado, pastor, eu quero estar numa igreja, eu quero uma igreja séria, uma igreja que tem a palavra. O Senhor está dizendo, estou eu fazendo tudo novo na tua vida, amizade nova, conexão nova, pessoas que vão te ajudar, porque o verdadeiro evangelho é você se humilhar perante o Senhor. E o Senhor está dizendo para você, 2 Coríntios 5,17, você é nova criatura em Cristo, as coisas velhas se passaram, e eis que faço tudo novo. Eu vejo Deus mudando o que você faz profissionalmente, tá? Eu vejo Deus encerrando um ciclo e Ele vai te colocar em outro ciclo. Eu vejo Deus te dando uma ideia, você não é empregado não, tá? Você vai ser empresário. Eu não sei o que você trabalha, mas a presença do Senhor está aqui. Eu vejo o Senhor colocando uma ideia no teu coração, e você vai empreender, vai parar de trabalhar com os outros, vai gerar emprego, vai fomentar oportunidade, porque você tem um dom, você sabe articular, você é vendedora, você tem o dom da palavra. O Senhor está dizendo, eu vou criar algo novo no teu coração. Em 10 dias você vai vir com uma ideia nova, e essa ideia você vai colocar no papel e orar, porque você sabe que eu já te dei uma ideia, eu já falei para você ir, mas o medo não deixa. O Senhor está dizendo, não vai com medo mesmo, mas vai, porque eu te garanto. Receba de Deus. O Senhor está dizendo para você, profeta, grande tem sido as suas lutas. Eu não sei qual é a igreja que você frequenta, mas o Senhor conhece a tua intimidade, e o Senhor conhece teu coração. Você tem um coração quebrantado para o Senhor, você tem um coração rendido ao Senhor, mas o Senhor está dizendo, eu quero que você volte ao primeiro amor, mas de verdade, porque muitas vidas precisam da tua boca, precisam da tua oração, precisam da tua entrega, porque tem vidas que só você vai alcançar. Eu vejo o Senhor também te dando livramento de acidente de carro. O Senhor está cuidando de você, tá? Porque enquanto você faz a obra, o Senhor cuida. Enquanto você faz a obra com sinceridade, Deus cuida de você. O Senhor está dizendo para você, Mateus 7,7, peça e será dado, bate e a porta será aberta. Abra a tua boca, você tem o dom da palavra, começa a declarar, porque quando você declara, Deus te entrega. Recebe de Deus, Deus é contigo. Glória a Deus. Meu Deus, quem está sentindo a presença do Senhor? Glória a Deus. O Senhor está dizendo para você, está chegando uma grande vitória nas suas mãos. Eu estou colocando um ponto final naquilo que estava perdurando, aquilo que não acontecia, aquilo que estava paralisado. Então eu estou colocando um ponto final. Eu vou fazer algo novo na tua vida. E já está fazendo, Deus já está fazendo esse algo novo. Você não está entendendo, Ele está colocando pessoas novas, Ele está colocando pessoas de altar para te ajudar a permanecer na obra. Mas o Senhor
do que eu tenho para a tua vida. Não duvide do milagre que eu tenho para você, porque a tua dúvida você deixa de receber a bênção. O Senhor está dizendo: você vai receber ainda esse ano um grande milagre, que vai, seu coração vai ficar tão alegre, que você vai falar assim: pastor, valeu a pena, pastor. O Senhor falou que não seria fácil, mas valeria a pena, porque a promessa que Deus tem na tua vida é grande, e ela não se encerra por aqui, ela começa por aqui, porque o que Deus vai fazer é algo grande. E prepara-se, tá? Você não vai trabalhar mais para ninguém, já te falei sobre isso. O Senhor está dizendo: você vai ser uma mega empresária em Goiânia. Deus vai fazer você conexões do céu, onde Ele vai fazer, porque não é você, mas é a direção dele sobre a tua vida. Receba de Deus e Deus é contigo. Eita, estou um choque, glória a Deus. Senhor, a tua filha está aqui no limite. Ela veio para a igreja só pela misericórdia. O Senhor conhece o coração dela. Muitas vezes ela quer fuga, ela quer fugir daquilo que o Senhor tem para ela. O Senhor está dizendo: essa tempestade não é para a tua morte, esse levante não é para a tua queda. Essa opressão que você está vivendo é porque Deus está colocando um coração novo em você. Ele está forjando o teu caráter, Ele está forjando a tua identidade em Cristo, e o inimigo sabe que você vai ser uma bomba atômica de Jeová. Você vai alcançar vidas através do louvor. E abre a tua boca e começa a louvar, porque quando você louva, o céu se abre. Quando você louva, Deus quebra a macumba, Deus quebra a feitiçaria, Deus quebra toda a opressão. Abre a tua boca e começa a declarar. O Senhor está dizendo: é um novo tempo na tua vida, é tempo de voar. Isaías 40:31: eu dou força, fôlego alcançado, e dou asas para que você venha a crescer na minha direção. Não duvide do que eu estou fazendo. Isso tudo é necessário, sabe por quê? Porque quem vai glorificar é o nome do Senhor, não é a pessoa que vai te ajudar, porque Deus não divide a honra nem a glória dele com ninguém. Se o processo está difícil, é porque a honra é grande. Receba de Deus. Glória a Deus. Podem se assentar. Quem recebeu de Deus? Estou tomando choque, isso é mistério. Sentaram? Agora fica de pé que eu vou abençoar vocês para já encerrar. Era só para vocês descansarem um pouquinho. Levanta a mão direita que eu vou abençoar vocês. E quem quiser oração, eu vou estar aqui do lado para orar pela tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu quero abençoar cada um aqui, Pai. Que toda palavra que foi declarada aqui, que todo tipo, Pai, de problema, de angústia, necessidade, aquele movimento que não está acontecendo, o Senhor está dizendo: estou eu entrando sobre as águas, sobre o teu problema, estou eu entregando para você uma nova unção, estou eu entregando coragem para você, ousadia, porque sozinho você não consegue, sozinho você para. Que nessa noite o Senhor possa abençoar a tua vida, e que tudo aquilo que estava confuso, perdido, travado, o Senhor está destravando agora sobre a tua vida, e você vai sair daqui diferente, porque a glória do Senhor está contigo, e você vai dormir. Tem pessoas aqui nessa noite que nunca foram te sonhar, mas o Senhor vai te dar sonhos proféticos, que é a direção para onde Ele quer te levar. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor honre a vida de vocês, e que nenhum mal chegue à tenda de vocês. Em nome